Muito bem. Hoje é dia 4 de agosto, 21 horas e 3 minutos, dando início à nossa aula de modelagem de negócios, agora no segundo período. No primeiro período, nós falamos com vocês sobre a estrutura do plano de negócios, que ela tem uma certa variação entre vários autores, entre vários programas gratuitos na internet que ajudam a gente a fazer um plano de negócio, né? Mas, no entanto, boa parte de um plano de negócio, da estrutura de um plano de negócio é muito parecida, né? Áreas como finanças, marketing, área operacional, logística, planejamento estratégico, né? São contemplados em pessoas, né? São contemplados em quase todos os planos de negócio. E agora nós vamos continuar, né, trabalhando as etapas. E vamos agora, então, partir para a próxima etapa, que é a análise de mercado. Então, só para ver se vocês estavam prestando atenção na aula passada ou não, olha aí, hein? Qual é a última etapa que nós devemos construir e elaborar no nosso plano de negócio? E aí? Ninguém arrisca? Qual é a principal etapa e a última etapa a ser construída no nosso plano de negócio? Ninguém? Eu vou ter que voltar à aula anterior, então, pessoal. Vamos ter que retomar tudo de novo lá das 7 horas. Ô, professor, cadê o pessoal? Tá, o pessoal vai tomar café e que agora não voltou. Opa, o Gustavo Mendonça, o Luiz Gustavo aqui já falou, é o sumário executivo. Concordam com ele? Olha lá, a Andressa também, sumário. Epa, gostei, estão antenados, né? O sumário, como nós passamos para vocês na primeira aula, é a primeira etapa que aparece, né? Dentro do seu índice, lá do seu plano de negócios, é a primeira etapa que aparece. No entanto, ela depende de uma série de informações das outras etapas. Algumas não são, não é 100%, mas a grande maioria são informações que são geradas nas outras etapas do plano de negócio. Por isso que ela é a primeira que aparece no plano de negócios, mas ela é a última a ser trabalhada. Então, se o sumário executivo é a última etapa a ser trabalhada, qual que é a primeira etapa que nós devemos trabalhar, então? Deixa eu projetar aqui para vocês, quem sabe ajuda. Então, pessoal, se o sumário executivo é a primeira etapa, a última etapa a ser elaborada, qual que é a primeira? A primeira é a pesquisa de mercado. Opa, muito bem. Então, pessoal aqui falando, a análise de mercado, a Andressa está antenada, né? Foi a Nayeli que falou? Foi. Pesquisa de mercado, que na realidade, é análise de mercado, né? Então, Nayeli, lembra que na aula da semana passada eu falei que temos que tomar muito cuidado na hora de conceituar a pesquisa de mercado e plano de negócios, né? Análise de mercado e pesquisa de mercado também a gente tem que saber conceituar, né? Para fazer a nossa análise de mercado, nós vamos utilizar várias ferramentas de pesquisa de mercado, tá? Então, olha o Anderson chegando aí, boa noite, Anderson. Então, a primeira etapa que a gente vai trabalhar, como eu falei para vocês na aula anterior, é a análise de mercado. Né? Nós vamos conhecer um pouco mais desse mercado para depois a gente poder elaborar. Por exemplo, no plano de marketing, né? Como é que eu vou estabelecer o preço se eu não sei o preço da concorrência? Né? Não é, atenção, pessoal, isso é muito importante, fique com vocês. Não é porque os meus concorrentes cobram X reais pelo produto que eu vou cobrar o mesmo preço. Né? Mas a concorrência, ela também sinaliza, né? Com o preço que ela pratica no mercado, ela sinaliza para mim, para eu montar minha empresa, qual
até que ponto eu posso cobrar do meu cliente, né? Então é importante que eu conheça a qualidade dos produtos do concorrente, condições de pagamento, possíveis pontos fortes e fracos, né? Então é nesse momento aí que a gente tendo essas informações, pode trabalhar uma precificação, pode também trabalhar uma forma de comunicação que talvez a gente possa contra-atacar o nosso concorrente, porque a comunicação é outro aspecto muito importante, né? Não é porque nós operamos o mesmo mercado, mas talvez eu tenha públicos diferentes do meu concorrente, né? Seja um concorrente, mas não um concorrente direto, talvez, seja um concorrente indireto, né? E aí, pessoal, aí que está o problema. Tem muita empresa, por exemplo, material de construção. Eu tenho lá uma loja popular e tenho uma loja mais elitizada. Eu, como dono de uma loja popular, eu estou vendo que o cara está anunciando no Instagram, Facebook, o cara está anunciando na televisão e tal, tal. Ok, mas não é porque o meu concorrente está anunciando aí que eu vou anunciar, né? Pode ser que o perfil do público-alvo da loja mais elitizada talvez seja essas mídias, né? Mas para minha empresa pode ser outras. Então eu tenho que avaliar muito bem, né? Não é porque o concorrente está usando que eu vou também sair copiando o meu concorrente, né? Então, essa é a primeira etapa, pessoal. E aí eu coloco para vocês o seguinte, ó, quem sua empresa atende? Aí o outro empresário responde, né? Atendemos todo mundo, uai. Essa é a resposta que eu obtive da grande maioria dos empresários aqui da cidade de Maringá e região, né? Eles tinham uma certa dificuldade, pessoal, de identificar exatamente qual era o segmento de clientes, qual era o perfil de clientes que eles atendiam, né? E aí, quando a gente vai conversando com eles, naturalmente vai se formando esse perfil, né? Então, nós consultores, nós não temos as respostas para tudo, né? Mas nós temos as perguntas, né? Nós podemos fazer para os empresários, para as empresas e tentar caracterizar esse perfil. Eu trago aqui para vocês terem uma ideia, qual é o perfil, né? Qual é o público-alvo, melhor dizendo, do Bombril, né? Então, se você for lá na Bombril, conversar com o pessoal da área de marketing, falar assim, qual que é o público-alvo de vocês, né? Olha como é bem genérico a definição deles, né? São mulheres com mais de 25 anos. Né? Então, para Bombril, toda mulher com mais de 25 anos é um potencial comprador da sua lã de aço da Bombril, né? Então, eu trago esse exemplo porque muitas vezes a gente fica tentando detalhar excessivamente o nosso perfil de cliente, né? E aí, às vezes, não é por aí, entendeu? Então, eu tenho que deixar claro quem que eu atendo. Eu não posso falar que eu atendo todo mundo, né? A Bombril pode ter um público enorme, né? Mulheres 25 mais no Brasil, deve ter aí uns 60 milhões aí de pessoas, de mulheres ou mais, né? Mas não é 200 milhões de habitantes que o Brasil tem. Já é um grupo, um segmento específico, é um agrupamento de consumidores com necessidades que o meu produto pode atender. Então lá, o mercado é o espaço onde ocorrem as relações comerciais entre as pessoas, né? Essa questão de mercado vem do espaço mesmo, né? Do local onde as pessoas se reuniam para trocar produtos e coisa e tal no passado, né? Aplicada a estratégia de negócio. Apresenta o entendimento da empresa sobre clientes, como eu falei para vocês, né? Então, qual é o perfil do meu cliente? Quem são meus concorrentes, principais concorrentes, né? Fornecedores e o quanto ela conhece em dados e números. Em dados aí muitas vezes a gente tem que ir lá para o IBGE, né? Então, verificar qual a quantidade de compradores potencial eu tenho em tal região, né? E por aí vai, né? Mas é bem isso aí. Então, nós temos que fazer uma pesquisa de mercado, como a Anaele falou, né? E para tanto, levantar essas informações. Vamos lá. Então, quais são as formas mais tradicionais de você agrupar os seus consumidores, né? Fazer um estudo do seu cliente, né? É por meio de segmentação de mercado. Eu tenho certeza que o professor Marcos, do marketing, né? Já deve ter trabalhado com vocês esse tema. Então, eu não vou me estender muito, não, só para a gente relembrar, tá? Então, olha, é como está aqui, ó. O mercado é tudo isso aqui, ó. Vermelho, branco, azul, branco, vermelho, né? E o teu segmento é esse alvo aqui, ó. Então, dentro de um mercado
enorme, como, por exemplo, o mercado brasileiro, com 200 e poucos milhões de habitantes, né? Nós vamos escolher aqui um grupo de consumidores que tenham características semelhantes, né? Para a gente poder atender esse grupo de consumidores. Então, aquela história do empreendedor falar que atende todo mundo é falta de uma visão mercadológica um pouco mais elaborada, né? Mais aprimorada aí. Então, segmentação. Divide um mercado, né? Aqui é o mercado aqui, né? Divide em fatias. Olha as fatias aqui, né? Bem definidas. Um segmento de mercado consiste em um grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos, né? Que pode ser muitas vezes um segmento pequeno. E aí muitas vezes nós trabalhamos com nicho de mercado, né? E quando eu trabalho com nicho de mercado, geralmente eu trabalho com preço mais alto, premium. Por quê? Porque eu vou vender menos unidades, né? Porque eu tenho menos pessoas ricas no mundo, né? Em comparação às pessoas de classe média e baixa. Então, eu vou vender menos itens, mas eu tenho que vender com uma margem bem maior, né? Então, quando eu trabalho um grupo de consumidores bem restrito, geralmente eu trabalho com preço mais alto para poder dar sustentabilidade ao meu negócio. Correto? Quais são as formas tradicionais de você segmentar o seu mercado, dividir, né, pegar os consumidores desse mercado aí e agrupá-los, né? A primeira é a geográfica, né? Eu trouxe ali, ó, exemplo, né, da região metropolitana de Maringá. Maringá, Paissandu, Sarandi, Marialva, Mandaguari, né? Eles fazem a região metropolitana de Maringá. Então, você pode montar uma empresa que vai atender Maringá, vai atender a região metropolitana, vai atender um bairro de Maringá, né? E quando você estuda a cidade de Maringá, né, você percebe que existem bairros que têm população mais velha, população mais rica, né? Então é mais comum a gente encontrar uma população na região central mais idosa e mais rica, né? Passar do tempo foi acumulando dinheiro, se aposentou, patati patatá, e na periferia pessoas de renda mais baixa e mais jovens, né? Que é normal, o cara casa e aí então ele quer uma casa para ele morar e tal, então ele vai buscar um terreno mais distante, que é mais barato, né, e coisa e tal. E aí então a gente percebe que na região central a gente consegue ter pessoas mais velhas e mais ricas, e na periferia, né, nos bairros mais distantes, geralmente pessoas mais novas e com a renda um pouco mais baixa, tá? Então, geograficamente, você pode determinar, né? Então, eu tenho, dentro de Maringá, eu tenho um supermercado, quer dizer, tem, por exemplo, Cidade de Canção. Ele tem vários supermercados, mas com vários perfis, né? Eu moro aqui perto aqui na Zona 7, no final da Zona 7, aqui perto do Condor, aqui do Fato Max e coisa e tal, né? E aqui na São Domingos tem uma Cidade de Canção, mas é bem simplesinho, né? Não se compara ao da Avenida Cerro Azul, da Avenida Brasil lá em cima, né? Então, a gente percebe claramente que são supermercados com um portfólio de produtos para atender o perfil de pessoas daquela região. Isso chama-se segmentar geograficamente, né? Então, eu posso ter dentro de uma mesma cidade supermercados com perfis diferentes. Outra base é a demográfica, né? Ó, demo quer dizer povo, né? Então, como é que eu classifico o meu povo aqui, ó? Divide o mercado com base na idade, como eu falei para vocês. Eu tenho um colega também que ele tem um imóvel aqui na Zona 4, perto do balão ali do Burger King, né, onde era o car wash, né? E ele está locando para uma casa para idosos, né? Então, a pessoa locou essa casa, deu uma ampliada, fez vários mais quartos, né? E as famílias deixam seus idosos lá. Então, por que ele escolheu aquela região? Por dois motivos, né? Primeiro, que é uma região onde, de acordo com o IBGE, existe uma concentração de pessoas idosas, e o segundo critério é renda, que também mostra que aquela região também é muito rica. Outro local legal para a gente alguém pensar em montar uma creche para idosos, ou um lar para idosos, lar de repouso, é na Zona 2, né? A Zona 2, acho que internamente ali dentro da Zona 2 não é possível você montar uma empresa comercial,
né, tem que dar uma consultada, né, mas aquela região da Zona 2 ali, que faz exatamente fronteira com o Parque do Ingá e o Bosque 2, Catedral e Perimetral, né, aquela região ali, é uma das regiões com as pessoas mais velhas e mais ricas de Maringá. Né? Então, eu me segmento por base, por idade, vou montar uma creche para idosos. Né? Gênero, né? Posso montar uma empresa para homem e para mulher, renda, pessoas mais ricas e mais pobres, profissão, né? Eu posso montar uma loja de roupas brancas, né? Só para profissionais da área da saúde, por exemplo, né? Religião, né? Acho que eu comentei com vocês, né? Em São Paulo, na grande São Paulo, tem 4 lojas especializadas em artigos para padres. Né? Então, veja, né? Uma grande São Paulo, quantos milhões de habitantes não tem, então quantas igrejas católicas não tem, né? Então, em toda a cidade tem 4 lojas específicas para trabalhar com os paramentos, né? Todos os materiais almários chegando aí. Todas as matérias necessárias para o padre. Então, isso é por religião, né? E por aí vai, né? Por raça, né? Como várias empresas de cosméticos estão valorizando perfumes e cremes para a raça negra, né? Nacionalidade, né? Maringá dá para fazer um tour mundial culinário, né? Porque você sai de uma pizzaria, uma casa de massa, aí você vai para comida árabe, aí você vai, enfim, você tem uma comida japonesa, chinesa, enfim, tem uma opção enorme, né, de empreendimentos com a culinária específica de cada nacionalidade. Então, vejam quantas bases nós podemos utilizar para segmentar, né? A psicográfica e a comportamental, elas são um pouquinho mais complexas de trabalhar, né? Aqui, a geográfica e a demográfica, a gente consegue identificar um pouquinho com mais clareza, né? A psicográfica já é um pouco mais complicado. Ó. Surge a partir do instante que percebemos que as necessidades dos consumidores podem diferir de acordo com o seu modo de vida e a sua personalidade, né? Então, por exemplo, aqueles carros que são feitos, aquelas caminhonetes que são feitas para o pessoal fazer trilha, né? Então, de repente, são pessoas mais aventureiras, esportivas, né? Então, quando a empresa estava pensando em oferecer algo para esse grupo de consumidores, né? Ele estava exatamente pensando nessa questão psicográfica, né? Pessoas aventureiras que gostam de correr, fazer, enfim, passear com o seu carro fora de estrada, né? Por aí vai, né? Comportamental. Os consumidores são divididos em grupos com base em seus conhecimentos de um produto, aquelas pessoas que são mais já fiéis à marca, e outras nem tanto, né? Sua atitude em relação ao uso, né? Então, às vezes você tem lá, no caso da cerveja, né? Aquele consumidor que vai no final de semana e compra 2 latinhas, né? E tem o outro que vai no final de semana e compra 2 fardinhos. Então, eu tenho um consumidor leve, que compra 2 latinhas, e um consumidor pesado, né? Então, eu posso traçar uma estratégia diferenciada para um e para outro, né? Então, de modo geral, né, essa aí são as principais bases para segmentar o mercado. Uma pergunta para vocês, não sei se vocês vão se lembrar, né? Eu trabalhei com vocês o ano passado, ou esse ano, o mapa da empatia? Acho que não. Acho que não, né? Tá. Na realidade, essa nossa aula aqui estava programada para para a próxima semana, né? E quando eu estava revisando a aula, eu acabei lembrando, né? Falei, puxa vida, porque nós temos uma ferramenta que eu vou trazer para vocês na próxima aula, que chama-se mapa de empatia, que ele ajuda também nesse processo de a gente definir aí o nosso público-alvo, né? Conhecer mais claramente aí quem a gente atende. Então, na próxima aula, na questão de estudo de clientes, eu trazer o mapa de empatia. Se na hora que eu vou apresentar, vocês se lembrarem da ferramenta, eu ou outro professor já tenha apresentado, eu dou sequência à nossa aula normalmente. Combinado? Muito bem, né? Então, veja, mas, professor, você não está falando em plano de negócios? O que o senhor está trazendo de novo aqui, o Business Model Canvas, né?
Olha, pessoal, porque muita coisa, ou quase a totalidade do que você fez lá no seu Business Model Canvas, caso tenha feito, você pode utilizar no plano de negócio, né? Então, olha aqui, ó, especificamente com relação à clientela, eu tenho aqui no Canvas o segmento de clientes. Então, você já fez isso lá no Business Model Canvas? Tá feito, amigo. É só copiar e colar no seu plano de negócio, correto? Olha aqui, ó, depois tem canais de distribuição, que você vai falar lá no plano de marketing, né? Relacionamento com o cliente também é na área de marketing, né? O fluxo de receitas, nós vamos falar na parte financeira, que é previsão de vendas e coisa e tal, né? Os custos também nós vamos detalhar na parte financeira, ok? No plano operacional, atividades chaves e recursos chaves. Então, quem já fez o Business Model Canvas, não jogue fora, deixa ele guardadinho e de acordo com a necessidade que você tem lá no plano de negócio, você vem e resgata, tá? Mas vão perceber que é claro, né? Que lá no plano de negócio a coisa é bem mais detalhada, né? Bem mais, você tem que explicar bem mais, não é só aqui no caso do segmento de clientes, tudo bem, mas nos outros itens aqui você tem que explicar bem com mais detalhes, tá? Olha lá, ó. Vale ressaltar que as informações levantadas no quadro segmento de clientes podem ser utilizadas também ali no nosso plano de negócio. Perfeito? Como é que nós podemos obter informações para fazer a nossa análise de mercado, pessoal? De duas formas. Com dados secundários, que dados já existem no mercado, eu já tenho falado com vocês muito sobre isso, né? E dados primários. Infelizmente, meus amigos e minhas amigas, o nosso IBGE aqui está meio complicado, né? Não estou aqui para defender nem atacar o nosso presidente, mas para nós que trabalhamos com pesquisa, o IBGE, ter os dados do censo é muito importante, né? E era para ser feito isso ano passado, mas devido à pandemia, quem sabe eles façam agora em 2022, espero, né? Porque para nós é uma fonte de informação riquíssima, né? E barata. Né? Muitas vezes é de graça, ou quando eles cobram muito barato pela informação, tá? Então, a grande sacada aí, pessoal, reforço para vocês, é a qualidade das informações que você vai colocar no seu plano de negócio. Tá? Então, eu posso buscar essas informações em relatórios do setor. Né? Por exemplo, alguns sindicatos, associações de classe, acabam lançando publicações do setor, né? Associação comercial, de repente a associação comercial tem alguma informação que também possa me servir. IBGE bom, nem se fala, né? O IBGE, ele tem, ou até um tempo atrás, ele tinha um escritório físico aqui em Maringá, que a gente podia ir pessoalmente até lá. Eu não tive a curiosidade de olhar na internet se ainda tem esse escritório físico, ou pela internet, né? Eu, até hoje, todas as minhas demandas que eu precisei com relação ao IBGE, elas foram sanadas por meio da internet, tá? Então, quando eu não conseguia achar, eu ligava lá, o pessoal me orientava, é muito bacana. Então, senhoras e senhores, não esqueçam, vamos ver se o ano que vem a gente atualiza o nosso censo, o IBGE é uma fonte de informação muito boa para nós. Na prefeitura, né, tem que dar uma passada na prefeitura, ver a questão, né, do zoneamento da cidade, se você pode implantar algum negócio naquela área que está buscando e por aí vai, né? A internet, de modo geral, lógico, sempre com um filtro para você buscar fontes mais, sempre fontes fidedignas, né, para o seu negócio da internet, né? E também nós podemos fazer a pesquisa de dados primários, né? Como a Nayeli comentou, se eu não estou enganado, né, ela lembrou da pesquisa de mercado, né? Então aqui, ó, fazer entrevistas com possíveis clientes, né, quantitativa e qualitativa, né? O que é a quantitativa? A quantitativa, geralmente, eu faço com muitas pessoas, mais de 100, né? Aliás, nem precisa ser 100, né? A qualitativa, geralmente, é mais que 100. E a qualitativa nem precisa chegar a 100, porque a dificuldade na qualitativa é tabular os dados, né? Então, geralmente, a qualitativa eu faço com poucas pessoas, 5, 10 pessoas no máximo. Agora, a quantitativa, não. É aquelas que já tem a pergunta e a resposta, e aí você tem lá, 30% pensa dessa forma, 40% da outra, e por aí vai. Tá? Hoje a gente pode também utilizar das ferramentas gratuitas para fazer a pesquisa, né? Tem aí o Google Docs, né? Que você pode
elaborar um questionário e mandar um link para as pessoas que você acha que poderiam te ajudar a validar ou entender melhor o seu negócio. Fornecedores é qualitativo, é você bater um papo, né? Muitas vezes é complicado você ter a sede do seu fornecedor, mas dá para você tentar marcar um bate-papo com o vendedor da área, né? Você entra em contato com a empresa e marca um café com o camarada e bate um papo com ele, né? E para os próprios concorrentes, né? Então tem concorrente que é bem aberto a esse tipo de atitude e outros não. Então, principalmente depois que você já está formado, né, que você vai fazer um plano de negócio profissional, muitos concorrentes podem não querer te atender. E aí nós temos que buscar informações em outras fontes. Então, muitas vezes até o próprio fornecedor, ele pode falar dos concorrentes para você, né? Os clientes também podem falar dos concorrentes, né? Então, quando você está ainda na academia, você chega lá na forma de estudante, é uma coisa. Mas quando você chega como um possível concorrente, aí nem todos são gentis com a gente, tá? Então, para fazer essa análise de mercado aí, eu vou utilizar principalmente não, vou utilizar ou dados secundários ou dados primários, ok? Eu posso fazer um plano de negócio só com dados secundários? De boa, professor. Oi? Tranquilo. Pode fazer? É o Anderson que falou, né? Professor. Professor, tá travando um pouco. Eu não sei se é só para mim, mas tá dando uma travada. Bem pouquinho, mas tá. Não sei se é a minha internet. Pode ser a minha internet. Pode ser a minha internet. Olha só, ainda bem que você me avisou. Pra mim tá normal, professor. Aqui não tá acusando nada, não. Deve ser a minha, professor, então. Tá. Bom, então, respondendo a minha pergunta, né? Pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado ao você fazer um plano de negócio só com dados secundários, tá? Muitas vezes, são informações mais baratas, disponíveis, mas muitas vezes não são suficientes para você fazer o seu plano de negócio e tomar uma decisão. Eu já fui contratado por uma empresa aqui de Maringá, ela contratou um Bambambam de São Paulo para fazer um plano de negócio para eles, né? E aí o cara veio aqui para Maringá e rapidamente entregou para eles um estudo só com dados secundários e era viável a abertura do negócio. Investiram na época com o cara 22 mil. Aí o pessoal era um cara renomado, né? Sabe, né? Aquelas estrelas de São Paulo. Aí os caras, como o investimento era alto, os caras ficaram meio desconfiados, não sentiram firmeza. E aí então nos contrataram para complementar o plano com pesquisas de dados primários. Eles investiram conosco mais 30 mil reais e o final do nosso estudo, juntando os dados secundários e dados primários, foi que não era o momento de abrir aquele tipo de empreendimento em Maringá. Então, a gente tem que ser muito crítico, né? Em alguns casos, os dados podem até servir, mas tem que ser muito crítico porque é uma decisão, muitas vezes, que envolve vários milhões, né? E aí você tem que tomar cuidado para não levar as pessoas a um caminho errado, né? Ok? Ô, professor, eu não lembro se o senhor já falou isso, mas para fazer contratar, né, para fazer uma pesquisa, seria uma empresa especializada ou, por exemplo, vai diretamente no senhor que faz a pesquisa? Então, primeira coisa, você tem que saber quem faz a pesquisa. Em Maringá, nós temos pouquíssimas empresas especializadas em pesquisa. E agora, com a pandemia, eu acho que diminuiu mais ainda. Né? Então, no meu caso, o pessoal vinha até mim porque eu trabalhei 10 anos com pesquisa no Sebrae. Então, o pessoal ligava no Sebrae, mesmo eu não trabalhando mais lá,
o pessoal do Sebrae me indicava. Não indicava só a mim, claro, indicava a mim, mas duas empresas, né? E em alguns casos consegui, passava os orçamentos, a pessoa aceitava e ficava trabalhando, sabe? Outra alternativa é ir nas instituições de ensino, não agora na pandemia, né? Porque agora está tudo parado, aí tudo é difícil, né? Então fazer pesquisa. Como é que eu vou sair às ruas muitas vezes fazendo pesquisa, né? Também não dá, né? Mas as instituições de ensino, né? Por meio dos cursos de gestão, como é o caso de vocês, quando for criado dentro da Uningá a Júnior Consultoria, a Júnior pode prestar esse tipo de serviço, que é pesquisa de mercado. Então, se você ligar na UEM, na ADECOM, que é a Júnior Consultoria da Administração, Direito, Economia e Contábeis, né, eles também fazem. Tanto que eles soltam a cada 2 anos o Top of Mind de Maringá. Né? Agora não dá por causa da pandemia, né? Mas... Então, é possível você contratar, sim, pessoas ou empresas, né, que fazem esse tipo de pesquisa, sabe? Mas o que é recomendável mesmo é que você faça, você participe desse processo. Então, por exemplo, eu estou montando um restaurante em Maringá, eu quero montar um restaurante japonês em Maringá. Maringá já tem vários restaurantes japoneses, né? Então, eu posso contratar alguém para ir em São Paulo, para ir em Rio de Janeiro, para ir em Brasília, para verificar como é que os restaurantes de lá funcionam e ver se eu trago alguma ideia diferente. Mas o ideal é que vá o dono mesmo, a pessoa que vai montar o negócio, para ele entender, para ele buscar know-how, para ele conhecer o negócio. Então, é possível, tem gente que trabalha com isso, né? Mas o ideal é que o próprio camarada que vai montar um negócio bote a mão na massa, que ele faça pesquisa. Eu posso trabalhar tipo assim, ó, eu planejo, estruturo a pesquisa, tal, né? Mas você em algum momento vai ter que estar junto para conviver, para você entender como é que é o processo. Entendi, professor. Obrigada. Ok? Então, são essas duas bases para a gente fazer a nossa análise de mercado. E essa de baixo aqui, dados primários, é a mais cara. Né? Por quê? Porque, veja, de repente você tem que... ficou 30 mil reais naquela época para o empresário, porque nós entrevistamos 600 pessoas distribuídas proporcionalmente por todos os bairros de Maringá. Então, na época, nós contratamos alguns alunos, estagiários, né, como vocês. Por exemplo, se surgisse uma outra oportunidade de um trabalho como esse, eu ia abrir para a turma de vocês. Falar, ó, quem está interessado em trabalhar numa pesquisa assim, assim, vai ganhar tanto pela pesquisa, papapá, né? Então, nós recrutamos dentro da universidade um grupo de alunos, e aí, sob a nossa supervisão, e também a gente aplicando alguns questionários, a gente fez uma visita praticamente não, em toda a cidade de Maringá, evitando, é claro, os lugares mais perigosos, né? E a partir dessas informações a gente consegue formatar os dados, tabular os dados e entregar o resultado para o cliente, entendeu? Então, as pesquisas de dados que você faz junto a cliente, indo de casa em casa, fica mais caro realmente, né, do que você simplesmente sentar no seu computador e pegar alguma pesquisa pronta da internet. Entenderam? Sim. Fornecedor, né, que eu falei, né, visitar, chamar o vendedor para te atender. Agora, se você puder ir direto lá na fábrica, é outra história, né, porque aí você conhece o dono do negócio, fica cara a cara com o dono muitas vezes, né. Então é diferente no processo de negociação. Então, tudo depende do seu tempo e do seu recurso. Você tem tempo para você ir, você tem tempo, né. Teve uma situação também que o empresário aqui de Maringá, ele queria entender por que as vendas estavam caindo lá em São Paulo, que ele vendia confecção, né? Ele tinha a fábrica aqui em Maringá e vendia para lojas em São Paulo. E as vendas dele estavam caindo, né? Ele queria que a gente fosse para São Paulo para verificar o que estava acontecendo, né? Falou assim, olha, nós podemos sim, né? Mas você mesmo pode fazer isso. Pega uma semana aqui e vai fazer a visita para os seus clientes, né? Faz uma pesquisa qualitativa, não precisa ser nada quantitativo, né? E vai bater um papo com seus clientes. Então, tudo isso são formas de você buscar informação para entender como é que está o seu negócio, preparar melhor um plano de negócio. Beleza?
Bom, algumas perguntinhas que eu trago para vocês aqui para, né, dar para despertar. O que eu tenho que descobrir nesse mercado, né? Além de, lógico, de tratar do cliente, concorrente, fornecedor, né? Quais são as tendências nesse mercado? Né? Acho que agora, nós estamos aí, não sei dizer se nós estamos aí com 60%, 70%, 80% da pandemia, né, já percorrido, né, pela quantidade de vacina que nós estamos recebendo aí e tal. Mas tem muita gente olhando para o mercado e tentando descobrir qual que é a próxima tendência, né? Algumas pesquisas apontam aí que as pessoas vão querer viajar mais, né, vão querer fazer mais turismo, né, para compensar os 2 anos aí que estão em casa, enfim, né, quais são as tendências desse setor, né? Então, um setor de eventos, por exemplo, que está tão judiado, né, não pode fazer festa, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, de repente, quando a pandemia for contida, vamos dizer assim, né, o que vai acontecer com esse segmento? Então, a gente tem que pensar, né, sempre agora, vendo o futuro, porque as minhas decisões que eu tomo agora vão impactar lá na frente, né? Então, mercados que estão aquecidos agora, pode ser que lá no futuro estejam desaquecidos, né? Vem cá, por que você vai entrar nesse mercado? Por que ele se mostra promissor, né? Quais são os dados que você tem que mostra que esse mercado é promissor, né? Você tem alguma série histórica, IBGE, prefeitura, sindicato, comissão comercial que mostra isso? Qual o tamanho do mercado em reais? É difícil, às vezes, encontrar essa informação, né? Número de clientes, competidores. Então, nós tínhamos uma ferramenta no Sebrae e desativaram, que era espetacular. Ela chamava-se Bússola Sebrae, né? Então, se você quisesse montar uma empresa, por exemplo, em Maringá, ela dava o tamanho do mercado, tudo isso por bairro, né? Dava o número o perfil dos bairros, aí você sabia quantos clientes você tinha lá, apresentava as empresas competidoras, apresentava no mapa também, né, os seus concorrentes. Então, era uma ferramenta muito útil. Existe ainda para comprar, né? Grandes redes, como o Supermercado Estado de Canção, se eu não estou enganado, tem essa ferramenta, né? E ajuda muito para você traçar uma estratégia, né? Como será o mercado nos próximos anos, né? Então, no nosso caso, por exemplo, educação. Como é que será o mercado da educação nos próximos anos, né? Nós estamos vendo aí o número de alunos aí do segundo grau sendo impactados fortemente pela pandemia. Como é que isso vai se refletir no ensino superior, né? Como o mercado está estruturado e segmentado, né? Isso aí, a gente olhar um pouquinho para o que está sendo feito, né? Então, já existem concorrentes que já estão estruturados, como é que ele atua nesse mercado, né? A gente diz que existe, assim, a gente acaba copiando, né? Existe um mimetismo no mercado, né? Então, se você olhar, por exemplo, agora a Sadia e Perdigão são uma empresa só, né? Mas se você olhar para a Sadia, Perdigão, Seara, por exemplo, você pode perceber que tem muita coisa em comum, desde a forma como eles agrupam os produtos, como eles vendem para os seus clientes, né? Quais são as oportunidades e ameaças desse mercado? Essa aí é a grande sacada, porque se você identificou a ameaça, já tem que colocar lá uma solução para essa ameaça, né? Então, não adianta você chegar, fazer um plano de negócio e falar, as ameaças para o nosso setor, para o nosso negócio são essas. Ok, bacana. Tá, mas o que você já está projetando, planejando para minimizar ou eliminar essas ameaças, né? Então, clientes, né, qual é o público-alvo, perfil dos seus clientes, pessoa física, já falamos aqui, ó, gênero, idade, renda, tamanho da família, onde moram, onde trabalham, pessoa jurídica também, você pode segmentar, né, e responder essas perguntinhas aqui, ó, onde o cliente está comprando atualmente? Então, você quer montar uma pizzaria, onde ele está comprando atualmente? Qual a melhor pizzaria de Maringá? Por que ele está comprando? Ele está com medo de sair de casa, ele compra por telefone, aplicativo, internet. Quais fatores influenciam a compra? Né? Então, o Luiz Gustavo colocou a água mineral Voz, né, Luiz? Isso, professor. Né? Então, por que as pessoas compram essa água mineral tão mais cara do que as tradicionais? Né? Então, tem que descobrir, é porque o pessoal acha que é bacana, status, então por que compra do seu concorrente? Né?
Onde ele se encontra, onde seu cliente está, né? E não é só, pessoal, aqui onde ele está fisicamente, né? Ah, ele mora no bairro tal, tal, tal. Mas onde ele está? Ele está no Instagram, ele está no YouTube, ele está no Facebook, né? Será que, de repente, os mais jovens estão mais fortemente ligados a mídias como o Instagram e já as pessoas de meia idade, né, os quarentões aí para cima, estão mais focados ainda no Facebook? Como é que está? Onde está o seu cliente, né? Como acessar o seu cliente? E chegar fisicamente, né? Chegar até ele, mas também chegar através da comunicação, né? Tem segmentos aqui em Maringá, na área de automotivo, que o pessoal usa muito panfleto, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas panfleto já era. Bom, já era para o teu segmento, mas para esse rapaz aí está dando certo, né? O cara está distribuindo ainda nos semáforos e coisa e tal, né? Isso aí é o cliente, né? Concorrente, ó, quem são seus concorrentes diretos e indiretos? Concorrente direto, trabalha com o mesmo produto. Concorrente indireto, atende a mesma necessidade, mas produto diferente. Então, concorrente da Coca-Cola, direto, Pepsi Cola. Concorrente indireto, Guaraná Antártica, né? Sua empresa pode competir com aqueles que já estão mais tempo no mercado? Como é que você vai enfrentar as pessoas, as empresas que já estão estabelecidas, né? De que maneira seu produto ou serviço pode ser comparado ao dos concorrentes, né? Ele é mais barato, ele é melhor, né? Seu concorrente responde rapidamente à mudança? Então, qual o perfil da sua concorrência, né? Tem equipe gerencial eficiente? Quem é o concorrente líder e quem são os seguidores, né? Apresente os pontos fortes e fracos dos principais concorrentes. Bom, pessoal, aqui, ó, eu tenho que fazer uma pesquisa. Se eu não conseguir fazer com... O ideal é com o cliente, né? Fazer uma pesquisa quantitativa, se possível, mandar o link para o cara responder e mandar brasa, fazer um monte de perguntas, ver o que volta. Se eu não conseguir fazer a pesquisa com o meu cliente diretamente, eu tenho que partir para fazer a pesquisa com fornecedores para eles falarem dos nossos concorrentes, né? E os fornecedores, né, pessoal? Então, ó, quais são os principais fornecedores, né? Então, primeiro momento para montar o empreendimento, né? No segundo momento, os fornecedores do dia a dia. Onde encontrar esses fornecedores, né? Internet, feiras, sindicatos, Sebrae. E com o seu próprio know-how, né? Se você trabalhou no segmento, você conhece, por aí vai, né? Avaliar qualidade, prazo de entrega, preço, quantidade mínima de compra. E aqui, ó, por fim, né? Evite intermediários, né, pessoal? Porque o intermediário ele vai agregar o seu custo, né? E aí você vai pagar mais caro. Dificilmente um pequeno mercadinho aqui de Maringá, ele se abastecendo nos atacarejos aqui de Maringá, ele vai ter condições de competir com os supermercados maiores, que compram diretamente das indústrias. Então, o que você puder evitar de intermediários e comprar diretamente do fornecedor, isso é mais interessante. Bom, basicamente seria isso, pessoal, né, para a gente falar um pouquinho sobre análise de mercado. Perguntas? Dúvidas? Gustavo, Lucas, Andressa, Felipe, Naeli, Luiz Gustavo, Caroline, Anderson, Eduardo. Algum comentário, alguma curiosidade com relação a isso? A Caroline perguntou sobre a pesquisa de mercado, né? De repente, vocês têm curiosidade de saber quanto custa a pesquisa de mercado. E vocês vão até trabalhar com pesquisa de mercado, porque na nossa área é permitida, né? Na área de administradores, economistas, não sei se contadores podem, mas economistas e administradores podem fazer pesquisa, podem assinar uma pesquisa, né? E os estatísticos, é claro. Os irmãos Pércio, tem alguma dúvida? Algum comentário? Alguma curiosidade? Felipe? Anderson? Não, professor. Por enquanto, tranquilo, professor. Bom, pessoal, então, como já falei bastante hoje, falei a primeira aula toda e até agora na segunda aula, nós vamos fazer um break por aqui hoje. Voltamos na próxima quarta-feira no primeiro horário. Eu já deixei para vocês, não sei se vocês conseguiram observar, um questionário valendo 1 ponto para a nossa nota do bimestre, com 5 questões lá no ambiente AVA, ok?
Então, quem puder já dá uma olhadinha lá, tenta responder. E qualquer coisa, na próxima aula a gente pode discutir alguma daquelas questões também, tá bom? Combinado, professor. Beleza, professor. Então Valeu. vamos parar por aqui hoje. E até a próxima aula, até quarta-feira. Até a próxima, professor. Boa noite. Boa Até noite. mais, professor. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, prof. Boa noite, boa noite.